Imagine por um instante que você está vivendo em uma pequena aldeia da Idade Média. O sol se põe lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e vermelhos, até que a escuridão toma conta do mundo. Não existe energia elétrica, nem postes iluminando as ruas, nem janelas de vidro que permitam que a luz entre suavemente em sua casa. Quando a noite chega, ela não é apenas um momento de descanso. Ela é um véu profundo, espesso, que cobre tudo em silêncio e incerteza. Apenas algumas tochas, velas e fogueiras lutam contra a escuridão. Mas mesmo essas pequenas chamas, que tremem diante da brisa fria, parecem insignificantes frente à imensidão do breu. É nesse cenário que dormir se tornava um verdadeiro risco. A noite, que hoje associamos ao descanso, na Idade Média era um território de medo, insegurança e vulnerabilidade. Feche os olhos e tente sentir essa atmosfera. O barulho distante dos grilos e corujas ecoa pelas florestas. O vento sopra pelas frestas das casas de madeira, trazendo consigo o frio e o som inquietante de galhos quebrando. Cada som pode ser um aviso, um animal selvagem rondando, um estranho espreitando, ou apenas a própria imaginação alimentada pelo medo. Dormir, nesse contexto, significava se entregar a um mundo em que não se tinha controle. Era um mergulho no desconhecido. E o desconhecido, para os medievais, estava sempre cercado de perigos. Durante o dia, o trabalho árduo mantinha os camponeses e artesãos ocupados. Mas quando a noite chegava, os corpos cansados precisavam de repouso. No entanto, descansar profundamente era, ao mesmo tempo, necessário e arriscado. Enquanto se dormia, as portas frágeis das casas, feitas de madeira simples, pouco protegiam contra qualquer invasor. Bastava um empurrão mais forte, e a entrada estava aberta. Por isso, muitos dormiam de maneira leve, atentos ao menor ruído. Não era incomum que, em vilas inteiras, alguém fosse designado para manter a vigília durante parte da noite, justamente para alertar contra incêndios, ataques ou furtos. Dormir sem preocupação era quase um luxo. Na Idade Média, o silêncio noturno não era o mesmo que conhecemos hoje. Havia menos ruídos artificiais, é verdade, mas isso fazia com que cada barulho fosse interpretado como uma possível ameaça. Um galho que se partia na floresta poderia ser um lobo faminto. Um estalo no telhado de palha poderia indicar a presença de ratos ou ladrões tentando se infiltrar. O silêncio era paradoxalmente um convite à imaginação. E quando a mente está cansada, mas ainda desperta, ela cria imagens, medos e fantasias. Muitos acreditavam que a escuridão era o reino dos espíritos e demônios, que se aproximavam dos humanos enquanto eles dormiam. A fé era uma parte essencial da vida medieval. Assim, a escuridão da noite não era apenas física, mas também espiritual. Dormir profundamente poderia ser perigoso não apenas por motivos práticos, mas também por motivos sobrenaturais. Muitos acreditavam que, ao fechar os olhos e perder a consciência, a alma poderia se desprender do corpo e vagar, ficando vulnerável a influências malignas. Era comum rezar antes de dormir, pedindo proteção divina contra os perigos da noite. Orações, símbolos e até objetos considerados sagrados eram colocados ao lado da cama para afastar os males invisíveis. Agora, imagine onde você estaria deitado. Esqueça colchões macios, travesseiros confortáveis e cobertores felpudos. A maioria das pessoas dormia em camas de palha, muitas vezes infestadas de insetos. As casas eram pequenas, úmidas, e a fumaça das fogueiras impregnava o ambiente. Isso significava que, além dos perigos externos, o próprio local de descanso podia ser desconfortável e insalubre. O sono, por mais necessário que fosse, vinha sempre acompanhado de inquietações. Cada noite era, de certa forma, uma batalha silenciosa contra o frio, os animais, os ladrões, os incêndios e os medos invisíveis que habitavam a escuridão. E se você fosse nobre, morando em um castelo? Ainda assim, dormir não era livre de riscos. As enormes fortalezas de pedra eram frias, sombrias e cheias de corredores vazios que ecoavam cada passo. Servos mantinham tochas acesas, mas isso não afastava a sensação de vulnerabilidade. Um ataque inimigo podia acontecer a qualquer momento, principalmente durante a noite. Os nobres também temiam traições, conspirações e envenenamentos. Muitos dormiam com guardas à porta,
e até provadores de comida para garantir que sobreviveriam até o amanhecer. A noite como metáfora. Na mentalidade medieval, a noite simbolizava o mal, o desconhecido, o pecado. Era um momento em que as tentações espirituais e os perigos terrenos se misturavam. Assim, deitar-se para dormir era como aceitar um risco inevitável. Não havia outra escolha. O corpo precisava de descanso, mas a mente permanecia em alerta. Talvez por isso fosse tão comum o sono bipartido, dividido em duas partes. Dormia-se algumas horas, acordava-se no meio da noite para rezar, conversar ou mesmo se aquecer, e só depois voltava-se a dormir. Esse intervalo era quase uma forma de reduzir a vulnerabilidade, mantendo o corpo atento mesmo durante o repouso. Enquanto você ouve essa história, talvez já esteja imaginando como seria se deitar naquela época. O frio da pedra ou da madeira sob o corpo, o som distante de animais na floresta, a escuridão tão densa que parecia engolir tudo ao redor. O ato de dormir, que hoje associamos à paz e ao conforto, na Idade Média era um desafio. Era preciso coragem para fechar os olhos e entregar-se ao descanso, sabendo que a noite poderia trazer perigos inesperados. E é nesse cenário que começamos nossa jornada, explorando os motivos pelos quais dormir era sim um risco real, e ao mesmo tempo, um reflexo do medo humano diante do desconhecido. Agora, imagine novamente que você está em uma pequena aldeia medieval. O sol já se pôs, a escuridão tomou conta, e a única forma de vencer o breu é o fogo. O fogo aquece, ilumina e afasta os animais noturnos, mas também carrega em si um risco silencioso, um inimigo que poderia transformar uma noite comum em tragédia. Na Idade Média, dormir significava confiar a própria vida às chamas que tremulavam perto da cama. A lareira, sempre acesa, garantia calor nas noites frias, mas também era uma ameaça constante. Bastava uma faísca escapar, um pedaço de madeira mal colocado, ou uma chama esquecida, e toda a casa de madeira e palha poderia virar cinzas em questão de minutos. O fogo era indispensável. Ele aquecia nos dias gelados, servia para cozinhar, para iluminar o interior escuro das casas e até para afastar insetos e animais indesejados. Mas essa dependência tornava todos vulneráveis. Diferente de hoje, não havia interruptores, lâmpadas ou sistemas de segurança. O fogo não podia ser controlado com facilidade. Enquanto as famílias se deitavam para dormir, as brasas ainda brilhavam no centro da sala. O calor era bem-vindo, mas o perigo estava sempre presente. Muitos dormiam com medo de que, durante a noite, uma fagulha saltasse e atingisse o chão de palha ou os tecidos que cobriam a cama. As casas camponesas eram construídas com madeira, barro e palha. O teto era de colmo, seco e extremamente inflamável. Isso fazia com que qualquer incêndio se alastrasse rapidamente. Uma simples vela derrubada poderia destruir não apenas uma casa, mas toda a vila. Em cidades maiores, onde as casas eram coladas umas às outras, o risco era ainda mais assustador. Se uma única residência pegasse fogo durante a noite, em poucas horas, todo o bairro poderia desaparecer em chamas. Os incêndios noturnos eram uma ameaça tão constante que comunidades inteiras organizavam vigias para monitorar a madrugada. Havia sempre quem permanecesse acordado, patrulhando as ruas escuras e observando se alguma chama perigosa surgia. O medo era real, porque o fogo não apenas destruía casas, mas também ceifava vidas, muitas vezes enquanto as pessoas ainda dormiam. Imagine a angústia de acordar no meio da noite com o cheiro de fumaça e o estalo das chamas se espalhando rapidamente. O desespero tomava conta, e muitas vezes não havia tempo de salvar nada além da própria vida. Curiosamente, o fogo era tanto inimigo quanto aliado. Sem ele, o frio da noite medieval podia ser insuportável. No inverno, pessoas morriam de hipotermia se não mantivessem a lareira acesa. Então, era preciso escolher: arriscar-se a congelar ou arriscar-se a queimar. Essa tensão constante fazia parte da rotina. O sono nunca era completamente tranquilo, porque sempre havia a incerteza de que a chama amiga poderia se transformar em uma ameaça devastadora. Nos castelos, a situação não era muito diferente. Apesar das paredes de pedra, o interior era aquecido por tochas, velas e grandes lareiras. Os nobres também viviam com o risco de incêndios, que poderiam consumir tapestrias, móveis de madeira e até os aposentos reais.
Muitos registros da época falam de incêndios acidentais que destruíram fortalezas inteiras, iniciados justamente durante a noite. Por isso, até mesmo reis e rainhas não estavam a salvo do perigo das chamas. As velas eram usadas amplamente para a iluminação, mas elas tinham o hábito perigoso de cair, apagar-se de repente, ou se inclinar e derrubar cera quente e chama em tecidos inflamáveis. Muitas pessoas dormiam com velas ainda acesas, acreditando que isso afastaria espíritos ruins e criaturas noturnas. Ironicamente, essa proteção espiritual frequentemente se tornava um perigo físico. Além do risco prático, o fogo também carregava um forte simbolismo na Idade Média. Ele representava tanto a vida quanto a morte. Era visto como um presente divino, mas também como uma arma de punição. A igreja associava o fogo ao inferno, lembrando constantemente que as chamas poderiam castigar tanto neste mundo quanto no próximo. Assim, dormir perto do fogo trazia um misto de conforto e temor. Era como estar diante de uma força sagrada e, ao mesmo tempo, perigosa. Relatos da época mencionam que muitas pessoas acordavam várias vezes durante a noite apenas para verificar o fogo. Alguns se levantavam para reposicionar toras de madeira, outros para se certificar de que uma vela não estava prestes a causar desastre. Esse hábito interrompia o sono e reforçava a ideia de que descansar nunca era completamente seguro. Agora, imagine-se deitado em uma cama de palha, sentindo o calor suave da lareira ao lado. No começo, é reconfortante. O corpo relaxa, a mente começa a se entregar ao sono, mas no fundo, há sempre aquela preocupação. E se a chama escapar? E se a casa inteira pegar fogo enquanto você dorme? Na Idade Média, esse medo era constante, silencioso e real. Dormir perto do fogo era necessário, mas também era uma aposta arriscada. A cada noite, homens e mulheres confiavam suas vidas ao equilíbrio instável entre o calor que aquecia e as chamas que destruíam. E assim, enquanto a noite avançava, a humanidade medieval aprendia que até mesmo o descanso, tão natural e essencial, poderia ser cercado por perigos invisíveis. Imagine-se vivendo na Idade Média, em uma pequena aldeia cercada por florestas densas e estradas mal iluminadas. Ao cair da noite, a escuridão não traz apenas o silêncio dos campos e o frio do vento que atravessa as frestas da madeira. Ela traz também a incerteza de quem poderia estar rondando por perto. Dormir nesse tempo não era apenas fechar os olhos. Era um ato de confiança, ou talvez de coragem. Enquanto hoje nos sentimos seguros atrás de portas trancadas e muros altos, na Idade Média a realidade era bem diferente. As casas comuns, feitas de madeira simples e barro, tinham portas frágeis que facilmente cederiam diante de um chute ou de um empurrão mais forte. As janelas, quando existiam, eram pequenas aberturas cobertas por tábuas ou tecidos. Não havia fechaduras de metal como as conhecemos hoje. Isso tornava cada lar um espaço vulnerável, especialmente durante a noite. Os ladrões eram uma ameaça constante. Viajantes que passavam por estradas isoladas podiam ser atacados por salteadores, mas até mesmo quem permanecia em casa não estava livre. Bandidos aproveitavam a escuridão para invadir residências, roubar alimentos, ferramentas e, em alguns casos, até sequestrar pessoas. Imagine-se deitado em sua cama de palha, tentando adormecer, mas ouvindo cada estalo da madeira como se fosse um passo furtivo. O coração acelerava diante da simples ideia de que alguém pudesse estar rondando sua porta. Muitos dormiam com armas rudimentares, como facas ou pedaços de madeira, ao alcance da mão, na esperança de se defender caso fossem surpreendidos. Além dos ladrões solitários, havia bandos inteiros que percorriam estradas e vilas. Esses grupos eram mais perigosos, pois agiam em conjunto, atacando comunidades inteiras. A qualquer momento, um pequeno vilarejo poderia ser invadido, suas casas arrombadas, seus moradores amarrados ou mortos. Os camponeses viviam com esse medo. A escuridão da noite, em vez de ser um momento de descanso, era o cenário perfeito para que esses grupos agissem sem serem notados. E não eram apenas ladrões. Guerras eram frequentes na Idade Média. Tropas inimigas, mercenários ou cavaleiros sem mestre podiam invadir vilas durante a noite. Muitos ataques aconteciam exatamente nesse período, quando a maioria estava dormindo e despreparada. Os invasores entravam em silêncio, saqueando, queimando e destruindo tudo pelo caminho. Famílias inteiras acordavam apenas quando já era tarde demais. Essa possibilidade tornava o sono ainda mais frágil.
Hoje, contamos com guardas, polícia, alarmes e muros reforçados. Na Idade Média, as vilas dependiam apenas de muralhas rudimentares, quando existiam, e de vigias noturnos. Mas esses vigias eram poucas pessoas, muitas vezes camponeses cansados que se revezavam para manter os olhos abertos. Se algo acontecesse, dificilmente conseguiriam deter um ataque organizado. Essa fragilidade tornava cada noite um território de incerteza. Havia sempre a sensação de que qualquer coisa poderia acontecer. Dentro das casas, as famílias se reuniam próximas umas das outras, como forma de segurança. Não era raro que todos dormissem no mesmo espaço, justamente para estarem juntos em caso de invasão. Os pais ficavam atentos, tentando proteger os filhos, enquanto a escuridão reforçava a vulnerabilidade. Até mesmo os cães, que hoje associamos à guarda e proteção, eram vistos como insuficientes. Um cachorro podia alertar sobre a presença de estranhos, mas também podia ser facilmente silenciado. E os castelos, tão imponentes e grandiosos, não estavam livres do medo. Apesar das muralhas, da vigilância e das torres, nobres também temiam invasores. Conspirações internas, traições e ataques noturnos eram uma realidade. Muitos senhores feudais dormiam cercados de guardas pessoais, e ainda assim, não se sentiam completamente seguros. O sono dos poderosos, por mais luxuoso que fosse, também era marcado pela incerteza. As espadas descansavam ao lado da cama, e os ouvidos permaneciam atentos ao menor ruído nos corredores. Curiosamente, o medo de ladrões e invasores se misturava a crenças sobrenaturais. Muitos acreditavam que as trevas atraíam não apenas bandidos de carne e osso, mas também espíritos malignos, demônios e criaturas da floresta. Para os medievais, o mal podia se manifestar tanto em forma humana quanto espiritual. Velas eram deixadas acesas para afastar o mal. Símbolos religiosos eram colocados nas portas, e orações eram sussurradas antes de dormir, pedindo proteção contra qualquer ameaça, visível ou invisível. Tudo isso fazia com que dormir profundamente fosse raro. Muitos mantinham um sono leve, pronto para despertar ao menor barulho. Era uma vigilância involuntária, um instinto de sobrevivência. O descanso, que deveria renovar as forças, tornava-se fragmentado e cansativo. A cada noite, o medo de invasores pairava como uma sombra invisível. Um simples ruído no telhado ou no quintal podia transformar a tranquilidade em pânico. Agora, feche os olhos e imagine essa cena. Você está em uma cama simples, em uma pequena casa medieval. O vento sopra lá fora, uivando através das frestas. O fogo da lareira lança sombras que dançam nas paredes. E no silêncio da noite, você ouve algo. Talvez passos? Ou seria apenas a madeira estalando? O coração bate mais rápido. Os músculos se contraem. Mas logo o cansaço vence e os olhos se fecham novamente. Assim era dormir na Idade Média. Um ato de entrega, repleto de riscos. Um mergulho em um mundo onde ladrões, saqueadores e invasores eram tão reais quanto os próprios sonhos. E, enquanto o sono vinha devagar, o medo permanecia, como uma presença invisível, à espreita, lembrando que a noite, naquela época, nunca era verdadeiramente segura. Imagine-se novamente em uma noite medieval. O fogo da lareira já se apagou, e o silêncio parece dominar tudo ao redor. Mas aos poucos, esse silêncio se revela apenas uma ilusão. Da escuridão, surgem sons inquietantes, passos leves na palha, o farfalhar de asas, o arranhar de pequenas garras. Na Idade Média, dormir não significava apenas temer os homens, mas também lidar com os animais que compartilhavam o mesmo espaço ou que rondavam do lado de fora. Enquanto hoje associamos a noite ao descanso, para os animais era o momento da caça, da movimentação, da busca por alimento. E sem paredes de concreto ou sistemas de proteção, o ser humano medieval vivia lado a lado com criaturas que facilmente interrompiam a tranquilidade do sono. Antes de pensar nos animais maiores, é preciso lembrar dos mais discretos, e talvez os mais incômodos. As camas de palha, muitas vezes úmidas e sujas, eram o lar perfeito para pulgas, piolhos e percevejos. Esses pequenos parasitas estavam em toda parte, picando durante a noite, causando coceira e irritação. Era praticamente impossível dormir sem sentir o incômodo de algo rastejando sobre o corpo. E para piorar,
esses insetos não eram apenas um desconforto. Eles também transmitiam doenças graves, como a peste bubônica. Assim, até mesmo os menores animais transformavam o ato de dormir em uma experiência inquietante. Os ratos eram presenças constantes nas vilas e cidades. Eles se esgueiravam pelas frestas das casas, atraídos pelo cheiro de grãos e restos de comida. À noite, quando tudo estava quieto, seus passos rápidos podiam ser ouvidos sobre as tábuas do chão. Esses animais não apenas roubavam alimentos, mas também representavam riscos à saúde, carregando doenças mortais. Muitos acreditavam que eles eram mensageiros do mal, símbolos de sujeira e decadência. Dormir enquanto ratos corriam pelas sombras era um lembrete diário da vulnerabilidade humana diante da natureza. Outro visitante noturno eram os morcegos. Eles se escondiam em telhados, cavernas ou torres, saindo apenas à noite. Para os medievais, os morcegos estavam cercados de misticismo. Eram vistos como criaturas diabólicas, mensageiros das trevas, associados a bruxas e feitiçaria. Imagine-se deitado em sua cama e ouvindo o bater repentino de asas dentro da casa. O som ecoava na escuridão e o coração acelerava. Para nós, pode parecer apenas um susto, mas para eles era um sinal de mau presságio. Muitos acreditavam que um morcego dentro de casa anunciava desgraça. Do lado de fora, os sons eram ainda mais assustadores. Lobos rondavam as florestas, aproximando-se das aldeias em busca de presas fáceis. O uivo prolongado, ecoando na noite, era suficiente para arrepiar a pele de qualquer camponês. Os cães, por sua vez, serviam como alerta. Se começassem a latir, significava que algo estava por perto. Mas, muitas vezes, o que se aproximava não era apenas outro animal, e sim saqueadores ou estranhos. Assim, o latido podia ser tanto uma proteção quanto um anúncio de perigo. As corujas, comuns na Europa, também faziam parte do imaginário noturno. Seus olhos brilhantes e seus sons graves eram interpretados como sinais da morte. Se uma coruja pousasse perto de uma casa, acreditava-se que alguém ali estava prestes a falecer. Assim, mesmo que fossem apenas aves noturnas caçando ratos, elas se transformavam em símbolos de mau agouro. Dormir ouvindo o grasnar de uma coruja era, para muitos, uma experiência perturbadora. É importante lembrar que, na Idade Média, muitos animais domésticos dormiam dentro da própria casa das pessoas. Galinhas, cabras e até porcos ficavam no mesmo ambiente, especialmente em vilas camponesas. Isso acontecia para proteger os bichos do frio, mas também dos ladrões. O resultado era um ambiente barulhento, sujo e repleto de cheiros fortes. Dormir ao lado de animais não era exatamente relaxante, e, em noites agitadas, o barulho constante dos bichos tornava o descanso ainda mais difícil. O mais curioso é que, na escuridão, realidade e fantasia se misturavam. Um rato correndo pelo chão podia ser interpretado como um espírito. O bater de asas de um morcego podia ser visto como a presença de um demônio. A superstição transformava os animais noturnos em símbolos de perigo invisível. Assim, dormir era também lutar contra a própria mente, contra os medos e imagens criadas pelo silêncio da noite. Era comum que as pessoas acordassem várias vezes por causa desses animais. Um barulho repentino, um movimento estranho, ou até a coceira das picadas de pulgas faziam com que o sono fosse fragmentado. Não havia tranquilidade completa. Esse descanso interrompido fazia parte da rotina medieval. A cada noite, a natureza lembrava ao ser humano que ele não estava sozinho. Agora, feche os olhos e imagine-se ali, em uma noite medieval. Você está deitado em sua cama de palha, tentando relaxar. Mas ouve o arranhar de ratos, o bater de asas no telhado, o uivo distante de um lobo. Ao mesmo tempo, sente uma leve coceira causada por pulgas invisíveis. O coração quer descansar, mas a mente permanece em alerta. É como se a própria noite fosse um teatro de sons e movimentos, onde cada criatura desempenha o papel de lembrá-lo de sua fragilidade. Na Idade Média, dormir não era apenas repousar. Era sobreviver a um concerto noturno de animais, alguns reais, outros imaginados, mas todos capazes de transformar o silêncio em inquietação. E assim, mais uma vez, o simples ato de fechar os olhos se tornava uma experiência arriscada, cercada de mistério, superstição e medo. Feche os olhos e imagine-se outra vez em uma noite medieval. A escuridão cobre o vilarejo.
O fogo já quase se apaga e os sons da noite se misturam com o vento frio que sopra pelas frestas da madeira. Lá fora, podem estar ladrões, animais, perigos que os olhos não veem. Mas para muitos, os maiores riscos vinham de dentro. Não da natureza, não dos inimigos, mas do invisível. Na Idade Média, acreditava-se que dormir era também uma entrega espiritual. Ao fechar os olhos, o corpo repousava, mas a alma se tornava vulnerável. E, nesse estado, ela poderia ser tocada por forças que habitavam o além. Espíritos, demônios, bruxas e até anjos eram presença constante no imaginário popular. O sono, portanto, não era apenas descanso físico, mas também um portal. Para os medievais, o sono profundo era um momento perigoso. Diziam que, quando o corpo relaxava demais, a alma podia se desprender e vagar. Nesse estado, ela poderia ser atacada por espíritos ruins, enganada por demônios, ou até mesmo levada para longe, sem jamais retornar. Por isso, muitas pessoas tinham medo de dormir pesado. Rezavam antes de se deitar, faziam o sinal da cruz e mantinham símbolos religiosos próximos à cama. Crucifixos, imagens de santos, pequenos pedaços de pergaminho com trechos da Bíblia. Era uma tentativa de criar uma barreira invisível contra as forças do mal. Os sonhos, e principalmente os pesadelos, eram vistos como mensagens. Quando alguém sonhava com imagens assustadoras, acreditava-se que era a ação de demônios tentando atormentar a alma. Um pesadelo não era apenas fruto da mente cansada. Podia ser um aviso, um presságio de tragédia. Havia até quem acreditasse que demônios se sentavam sobre o peito das pessoas adormecidas, sufocando-as e provocando a terrível sensação de não conseguir respirar. Esse fenômeno, que hoje conhecemos como paralisia do sono, na Idade Média era interpretado como ataque espiritual. O medo das bruxas também rondava as noites. Acreditava-se que elas podiam invadir os sonhos, lançar feitiços e sugar as forças vitais dos adormecidos. Muitas histórias descrevem bruxas entrando silenciosamente nas casas, montando sobre o corpo de suas vítimas para drenar energia ou causar doenças. Por causa disso, objetos de proteção eram espalhados pelo quarto. Ramos de ervas, amuletos ou até ferraduras presas às portas. Cada detalhe era importante para garantir que a noite passasse sem visitações indesejadas. Outra crença comum era a de que os mortos podiam se aproximar durante o sono. Espíritos de parentes falecidos poderiam visitar, trazendo mensagens, ou até arrastando os vivos consigo. Era um medo silencioso, mas constante. Muitos se deitavam rezando para que suas almas permanecessem firmes no corpo até o amanhecer. A igreja tinha forte influência sobre esses medos. Sermões falavam constantemente sobre o perigo das tentações noturnas, dos ataques do diabo durante o sono e da necessidade de estar sempre protegido pela fé. A noite era vista como o território das trevas, momento em que o pecado rondava com mais força. Assim, a oração antes de dormir não era apenas um hábito de devoção, mas também um escudo contra o desconhecido. A cada palavra, acreditava-se que uma barreira espiritual se erguia ao redor do corpo. Muitos pais abençoavam os filhos antes de dormirem, pedindo a Deus que os guardasse. Pequenas preces eram repetidas todas as noites, quase como uma melodia que embalava o sono e acalmava os corações. A crença era simples: se a alma saísse para vagar, estaria protegida pela mão divina. Mas nem todos acreditavam que a noite poderia ser superada apenas com orações. Algumas histórias falavam de pessoas que dormiram profundamente e nunca mais despertaram. Esses relatos alimentavam o medo de que dormir demais fosse em si uma armadilha. A morte súbita no sono era interpretada como sinal de que a alma havia sido levada por forças maiores. Dormir, então, era sempre um equilíbrio delicado, necessário para viver, mas perigoso por abrir brechas ao mundo invisível. Curiosamente, muitos fenômenos naturais reforçavam essas crenças. A paralisia do sono, os pesadelos, a sensação de sufocamento ou mesmo o despertar abrupto no meio da noite eram vistos como provas da ação sobrenatural. A ciência ainda não tinha explicações, e assim, o desconhecido se misturava com a fé e o medo. Agora, imagine-se deitado em uma cama de palha, em uma casa medieval. A vela ao lado já se apagou, e a escuridão é quase absoluta.
Você fecha os olhos, mas a mente continua desperta. E se sua alma se desprender? E se algo vier buscar você no meio da noite? O coração bate devagar, embalado pela oração que foi sussurrada pouco antes. A respiração se acalma, e aos poucos, o corpo se entrega ao sono, mesmo com o medo invisível ao redor. Na Idade Média, dormir era mais do que descansar. Era confiar que, mesmo vulnerável, a alma seria protegida até o amanhecer. Era um salto de fé, um mergulho em trevas onde superstição e espiritualidade se encontravam. E assim, entre orações, medos e esperanças, cada noite se tornava uma batalha silenciosa entre o visível e o invisível, entre o repouso do corpo e a segurança da alma. Imagine que você vive em um vilarejo medieval. O dia foi longo, cansativo, e ao cair da noite, a vila mergulha em completa escuridão. O silêncio só é interrompido por latidos distantes, pelo vento batendo nas janelas de madeira e pelo crepitar de um fogo que ainda insiste em queimar. Você deita em sua cama de palha e lã, fecha os olhos e começa a adormecer. Mas, ao contrário do que acontece hoje, seu sono não será contínuo até o amanhecer. Na Idade Média, a noite era dividida em duas partes, o chamado primeiro sono e o segundo sono. O primeiro sono começava logo após o anoitecer. Como a iluminação era precária, sem eletricidade e sem a possibilidade de estender as atividades até tarde, as pessoas costumavam ir para a cama bem cedo, logo após o jantar. Esse primeiro sono era profundo, pesado, reparador. Durava algumas horas, geralmente até a meia-noite ou um pouco mais. Era nesse período que o corpo recuperava as energias do trabalho físico intenso, tão comum na rotina medieval. Após esse primeiro sono, acontecia algo curioso. Muitas pessoas simplesmente acordavam. Não era insônia, não era algo estranho. Era natural. O corpo, descansado das primeiras horas, despertava em plena madrugada. Nesse intervalo, que podia durar 1 ou 2 horas, os camponeses, artesãos e até nobres aproveitavam o tempo de diferentes maneiras. Alguns levantavam para rezar, acreditando que a meia-noite era um momento poderoso de contato com o divino. Outros acendiam velas, consertavam ferramentas, cuidavam dos animais ou simplesmente conversavam em voz baixa. Era um tempo de calma, de reflexão e até de intimidade entre famílias e casais. Muitos registros históricos mostram que esse momento entre os sonos era visto como propício para rezar por proteção contra males da noite, pedir bênçãos ou refletir sobre a vida. Depois desse período de vigília, vinha o segundo sono. O corpo, já parcialmente descansado, voltava a mergulhar na escuridão do descanso. Esse segundo sono era mais leve, mais tranquilo, e se estendia até o nascer do sol. Era nele que os sonhos aconteciam com mais frequência. Muitos acreditavam que nesse sono a alma viajava mais livremente, trazendo visões e mensagens do além. Os sonhos do segundo sono, portanto, eram vistos como mais significativos, quase proféticos. Hoje sabemos que esse padrão não era apenas cultural, mas também natural. Sem luz artificial, os ciclos de sono humano tendem a se dividir. O corpo adormece cedo, desperta por volta da meia-noite e depois volta a descansar. Estudos modernos confirmam que esse comportamento é comum quando as pessoas vivem sem eletricidade, apenas com a luz do sol e do fogo. Mas, para os medievais, essa divisão não era explicada pela ciência. Era interpretada de forma simbólica, espiritual. O intervalo da meia-noite, por exemplo, era visto como um tempo sagrado, um espaço onde o véu entre o mundo dos vivos e o invisível se tornava mais fino. Na Idade Média, acreditava-se que a meia-noite era a hora em que Deus ouvia as orações com mais atenção. Muitos monges e religiosos tinham o hábito de se levantar exatamente nesse período para rezar. Era um costume que se espalhava também entre os camponeses, que viam no intervalo noturno uma chance de pedir proteção contra os perigos da noite: ladrões, espíritos ou doenças. Assim, o intervalo entre o primeiro e o segundo sono não era visto como incômodo, mas como uma oportunidade. Além da religiosidade, havia também a vida prática. Sem pressa, muitos aproveitavam para realizar pequenas tarefas domésticas: fiar lã, preparar ferramentas, cuidar do fogo para que não se apagasse. Outros simplesmente conversavam em família, compartilhando histórias, fortalecendo laços. Casais, muitas vezes,
aproveitavam essas horas de tranquilidade para momentos de intimidade. O silêncio da madrugada, longe da correria do dia, oferecia o ambiente ideal. Mas nem tudo era calma. O intervalo entre os sonos também era um período carregado de simbolismo sombrio. Acreditava-se que, nesse momento, bruxas e espíritos rondavam com mais intensidade. Aqueles que acordavam durante a noite podiam sentir-se mais vulneráveis a ataques invisíveis. Muitos tinham medo de sair de suas casas nesse período, temendo encontros com criaturas ou aparições. Por isso, mesmo acordados, preferiam permanecer em silêncio, protegidos pelo calor do lar. Com o passar dos séculos, esse hábito foi desaparecendo. A chegada da iluminação pública, das velas mais acessíveis e, mais tarde, da eletricidade, prolongou os dias. As pessoas passaram a se deitar mais tarde e a dormir de forma contínua até o amanhecer. Hoje, o conceito de primeiro e segundo sono parece estranho, mas por muitos séculos foi parte natural da vida humana. Agora, imagine-se deitado em uma cabana medieval. Você já dormiu algumas horas e, de repente, desperta. Lá fora, a escuridão é total. O fogo arde baixinho, e o silêncio só é interrompido por sons distantes do vento e de animais noturnos. Você se senta, respira fundo e talvez faça uma oração, pedindo proteção até o amanhecer. Passa alguns minutos em silêncio, ouvindo o som da própria respiração, até que o sono retorna, suave, como uma onda que convida ao descanso. E assim, o segundo sono chega, leve, profundo, misterioso. É nele que os sonhos se formam, é nele que a alma parece viajar, é nele que, finalmente, a noite medieval se completa. O costume de dividir o sono em duas partes desapareceu com o tempo. Mas, naquela época, fazia parte da vida, da espiritualidade e do mistério da noite. Imagine-se em um quarto medieval. A cama onde você se deita não é feita de colchões macios, mas de palha amontoada, coberta com peles de animais. O cheiro é de feno seco misturado ao suor acumulado de noites anteriores. A madeira do teto range com o vento, e a escuridão é quase absoluta. Você fecha os olhos para descansar, mas, sem saber, o verdadeiro perigo já está bem perto de você. Na Idade Média, dormir era um risco não apenas pelos ladrões, incêndios ou superstições. O perigo também estava no que não se podia ver, nas doenças silenciosas, nas infecções que surgiam de camas precárias, nas condições de higiene que hoje consideraríamos impensáveis. Grande parte da população dormia em camas de palha. Elas eram simples, baratas e acessíveis, mas também verdadeiros ninhos de parasitas. Pulgas, piolhos e percevejos encontravam nessas camas o ambiente perfeito para se multiplicar. Durante a noite, enquanto as pessoas descansavam, pequenos insetos sugavam seu sangue. As coceiras eram constantes, mas o maior perigo não estava no incômodo físico. Muitas dessas pragas eram transmissoras de doenças graves, que podiam se espalhar rapidamente pelas aldeias. Não havia o costume de trocar ou limpar regularmente as camas. Muitas vezes, a mesma palha era usada por meses, até anos. O suor, a poeira e os restos de comida se acumulavam, criando um ambiente favorável para fungos e bactérias. Sem compreender as causas das doenças, as pessoas acreditavam que enfermidades surgiam por influência espiritual, pelo ar ruim ou por castigo divino. A verdadeira origem, micro-organismos invisíveis, era desconhecida, o que tornava a higiene algo secundário. Dormir em meio à sujeira facilitava a propagação de grandes epidemias. A mais temida de todas foi a peste negra, que assolou a Europa no século XIV. Espalhada principalmente por pulgas de ratos, a peste encontrou terreno fértil em casas apertadas e camas infestadas. O sono, que deveria trazer descanso, muitas vezes se transformava no momento em que a doença se instalava silenciosamente no corpo. Uma simples picada de pulga podia significar febre, calafrios e, em muitos casos, a morte em poucos dias. Outro perigo vinha do frio. Sem aquecimento adequado, muitas casas eram geladas durante o inverno. Dormir em ambientes úmidos e sem ventilação facilitava a proliferação de doenças respiratórias, como pneumonias e tuberculose. O ato de se deitar, enrolado em tecidos pesados e muitas vezes úmidos, não garantia segurança. Pelo contrário, o frio penetrava no corpo, enfraquecia a resistência e abria caminho para infecções.
Além dos insetos, havia também ratos e outros animais pequenos que circulavam durante a noite. Muitas vezes, mordiam pessoas adormecidas, deixando feridas que facilmente se infeccionavam. Sem antibióticos, qualquer machucado poderia se transformar em uma ameaça mortal. A noite medieval, portanto, não era apenas escura, mas repleta de riscos invisíveis que atacavam enquanto o corpo descansava. Sem conhecimento médico, as pessoas interpretavam essas enfermidades de diferentes maneiras. Muitos acreditavam que doenças noturnas eram resultado da ação de bruxas, demônios ou espíritos. Outros viam como castigo divino por pecados cometidos. Assim, para se proteger, recorriam a amuletos, orações ou até pequenas bolsas de ervas penduradas no pescoço. A fé, para eles, era a única forma de afastar aquilo que não podiam explicar. Outro fator importante era a própria construção das casas. Pequenas, mal ventiladas e com chão de terra, acumulavam poeira, fumaça e umidade. Dormir nesse ambiente era respirar, noite após noite, um ar pesado que favorecia tosse, infecções e fraqueza geral. Em muitos vilarejos, toda a família dormia em um mesmo cômodo, às vezes até junto dos animais domésticos. O calor compartilhado ajudava a suportar o frio, mas também favorecia a disseminação de doenças contagiosas. Era comum que alguém fosse dormir com um simples mal-estar e, pela manhã, acordasse em estado crítico. As febres, muitas vezes causadas por pequenas infecções, avançavam rapidamente durante a noite. Sem remédios eficazes, o que parecia inofensivo podia levar a complicações graves. Assim, o sono carregava sempre um medo oculto, o de não despertar mais. Agora, imagine-se deitado naquela cama de palha. O corpo cansado encontra algum alívio, mas, entre os fiapos, pequenos parasitas se movem silenciosamente. O ar é pesado, frio e úmido. Você respira devagar, sem perceber que cada inspiração traz consigo o risco invisível das doenças. Na Idade Média, descansar era também um ato de coragem. Era confiar que, apesar das condições precárias, o corpo resistiria até o amanhecer. Cada noite era uma batalha oculta, travada contra inimigos tão pequenos que ninguém sabia nomear, mas cujas consequências eram devastadoras. E assim, o sono medieval, longe de ser tranquilo, era repleto de perigos silenciosos. Um simples descanso podia se tornar o início de uma longa enfermidade, ou até mesmo o último momento de paz. Imagine-se em uma cabana medieval. A chama da vela já se apagou, o fogo na lareira transformou-se em cinzas, e o silêncio domina o ambiente. Você se deita, respira fundo e fecha os olhos. Mas, em meio à escuridão, um pensamento surge. E se essa noite fosse a última? Na Idade Média, o medo da morte súbita durante o sono era um fantasma que rondava muitas pessoas. A ausência de conhecimento médico, os inúmeros relatos de pessoas que adormeciam e jamais despertavam, e a crença de que o sono deixava a alma vulnerável criaram um imaginário poderoso. Dormir poderia ser, literalmente, um salto para o desconhecido. Desde os tempos antigos, o sono era frequentemente comparado à morte. Ambos envolviam um corpo imóvel, olhos fechados e silêncio profundo. Essa associação ficou ainda mais forte na Idade Média. Muitos acreditavam que, ao adormecer, o ser humano se aproximava perigosamente da linha que separa a vida da eternidade. Se a alma deixava o corpo para vagar durante o sono, como se pensava, não havia garantia de que voltaria ao amanhecer. Sem médicos capazes de explicar causas como derrames, ataques cardíacos ou apneia, o falecimento súbito de alguém durante o sono parecia um mistério sombrio. Pessoas aparentemente saudáveis iam dormir normalmente e eram encontradas sem vida ao nascer do sol. Esses casos se espalhavam rapidamente como histórias de advertência. Diziam que era a punição divina, o toque de um espírito maligno, ou até mesmo o peso de um demônio sentado sobre o peito da vítima. Outro fenômeno que reforçava esses medos era a paralisia do sono. Imagine a experiência: acordar de madrugada, sentir-se consciente, mas incapaz de mover o corpo. A respiração pesada, a sensação de sufocamento e, em alguns casos, a impressão de uma presença sombria no quarto. Hoje sabemos que se trata de uma condição fisiológica, mas, na Idade Média, era interpretada como um ataque sobrenatural.
Muitos acreditavam que quem passasse por isso estava à beira da morte, lutando contra forças invisíveis. Embora desconhecessem termos médicos, os medievais notavam que pessoas mais velhas ou cansadas podiam simplesmente não acordar. Chamavam isso de fraqueza do coração ou mal súbito. A noite era o momento em que esse risco parecia maior, pois o corpo relaxava completamente, como se entregasse suas últimas forças ao descanso. Esse medo fazia muitos se deitarem com orações longas, pedindo a Deus que permitisse abrir os olhos novamente ao amanhecer. O conceito de sono eterno era comum. Morrer dormindo era visto por alguns como uma forma de descanso definitivo, tranquila, mas também assustadora. Muitos temiam não ter tempo de se confessar, de pedir perdão ou de se despedir da família. Por isso, antes de dormir, era comum fazer orações de arrependimento, como se cada noite pudesse ser a última oportunidade de se reconciliar com Deus. Acreditava-se que a meia-noite era a hora das almas. Muitos temiam que, nesse momento, demônios rondassem os vilarejos em busca de pessoas vulneráveis. Aquele que estivesse em sono profundo poderia ser o alvo perfeito, tendo sua alma levada para longe, sem chance de retorno. Histórias populares narravam casos de homens e mulheres que adormeceram durante essa hora maldita e nunca mais abriram os olhos. Os médicos medievais, baseados em teorias dos humores corporais, acreditavam que o sono poderia, sim, provocar desequilíbrios fatais. Se o corpo estivesse muito quente ou muito frio durante a noite, se os vapores do estômago subissem à cabeça após a ceia, ou se os humores se acumulassem no coração, a pessoa poderia morrer dormindo. Recomendações como não comer muito antes de deitar, evitar deitar-se de barriga cheia ou manter o corpo aquecido eram formas de tentar escapar da morte noturna. Apesar dos medos, havia também o consolo espiritual. Muitos acreditavam que, se a morte viesse durante o sono, seria um chamado direto de Deus, uma forma de misericórdia. Partir sem dor, sem consciência da transição, era visto como um sinal de destino divino. Ainda assim, a incerteza acompanhava cada noite. A oração antes de dormir era, ao mesmo tempo, uma preparação para descansar e uma despedida, caso não houvesse um novo amanhecer. Agora, imagine-se novamente naquela cama de palha. O frio penetra pelas frestas da parede, o vento uiva do lado de fora e a respiração se torna lenta, profunda. No silêncio, a mente vaga. E se esta for a última vez que você fecha os olhos? O coração acelera um pouco, mas logo se acalma com a lembrança da oração feita minutos antes. A entrega ao sono é também uma entrega ao destino. Se o corpo despertar pela manhã, será um novo dia. Se não, será apenas o sono eterno. Na Idade Média, cada noite era vivida com essa incerteza. O sono era necessário, mas também carregado de temor. Afinal, entre a vida e a morte, bastava apenas um suspiro. Imagine-se em uma fortaleza medieval. As muralhas altas cercam a cidade, mas, lá fora, o mundo é incerto. Tropas inimigas podem estar escondidas nas florestas, esperando o momento certo para atacar. O vento frio sopra entre as pedras, e enquanto alguns se deitam para descansar, outros permanecem acordados, atentos, em vigília. Na Idade Média, o sono não era apenas perturbado por superstições, doenças ou medos invisíveis. Muitas vezes, ele era roubado pela realidade dura da guerra. Dormir, em tempos de conflito, podia significar vulnerabilidade. Era abrir mão da própria segurança, sabendo que a qualquer instante o inimigo poderia atravessar os portões. Em vilarejos, castelos e cidades muradas, a noite era dividida em turnos de guarda. Homens armados caminhavam pelas torres, observando a escuridão. O silêncio podia ser interrompido por passos pesados, pelo tilintar de espadas ou por um chamado de alerta. Esses guardas carregavam sobre os ombros o peso de uma responsabilidade imensa: proteger os que dormiam. Seus olhos precisavam permanecer abertos, mesmo quando o corpo implorava por descanso. Um piscar mais longo podia custar a vida de todos. As guerras medievais raramente eram travadas apenas à luz do dia. Muitas vezes, ataques eram lançados de madrugada, aproveitando o cansaço dos inimigos. Exércitos inteiros podiam atravessar florestas silenciosas e cercar aldeias enquanto todos dormiam. Para os camponeses, acordar com o som de trombetas ou gritos de alarme era um pesadelo real. O sono era interrompido de forma brutal, substituído pelo caos de correria,
chamas e espadas. Soldados que viviam em acampamentos de guerra raramente dormiam profundamente. Muitos se deitavam ainda vestidos, com a espada próxima da mão. O descanso era curto entre uma batalha e outra, e sempre acompanhado da incerteza. Seria possível acordar a tempo caso o inimigo atacasse? O tilintar de metais, o cheiro de fumaça, o som distante de cavalos, tudo mantinha o corpo em alerta, mesmo na hora de fechar os olhos. As trombetas eram usadas para avisar sobre ataques repentinos. Seu som ecoava forte pela noite, cortando o silêncio e despertando todos ao redor. Imagine estar em sono profundo e, de repente, ouvir o toque estridente que significava perigo. O coração disparava, a adrenalina tomava conta, e o corpo precisava responder de imediato. Esse medo constante fazia com que muitos associassem o ato de dormir à vulnerabilidade extrema. Além das vigílias militares, havia também as vigílias religiosas. Em tempos de guerra, monges e fiéis se reuniam para rezar durante a madrugada, pedindo proteção divina contra ataques. Essas noites eram longas, cheias de cânticos e preces, enquanto a comunidade esperava o amanhecer em segurança. A fé era, mais uma vez, o refúgio contra o medo, uma forma de encontrar conforto em meio à incerteza. Imagine a cena. Uma família de camponeses deitada em uma cabana. Crianças dormem profundamente, enquanto os pais repousam após um dia exaustivo de trabalho. De repente, o som de passos apressados, batidas na porta, gritos de alerta. O inimigo está próximo. O sono é interrompido bruscamente. Não há tempo para preparar nada. Apenas correr, esconder-se ou, em alguns casos, enfrentar o inevitável. Enquanto os castelos ofereciam alguma proteção, muitos vilarejos não tinham muralhas. Suas casas de madeira eram frágeis, incapazes de resistir a ataques. Nessas comunidades, dormir era quase um ato de confiança cega, sabendo que bastava uma noite de descuido para que tudo fosse destruído. Muitas aldeias viviam em estado de alerta permanente. Os homens se revezavam nas vigílias, enquanto as mulheres e crianças tentavam descansar, sempre com a incerteza do que traria o próximo amanhecer. O medo constante de ataques moldava até os sonhos. Muitos dormiam apenas para serem perseguidos, em pesadelos, pelos inimigos que também temiam na vida real. A linha entre o descanso e a tensão era quase inexistente. O corpo buscava repouso, mas a mente permanecia alerta, sempre pronta para reagir. Assim, o sono medieval em tempos de guerra raramente era reparador. Agora, feche os olhos e imagine-se como um soldado medieval. Você está em um acampamento, deitado no chão duro, ouvindo o barulho do vento agitando as tendas. Sua espada está ao alcance da mão, e seus ouvidos atentos captam cada estalo, cada som distante. Você deseja dormir, mas o medo de ser surpreendido mantém sua mente desperta. O corpo relaxa apenas por instantes, até que o barulho de uma trombeta ou o simples grito de um guarda possa arrancá-lo do sono. Na Idade Média, dormir em tempos de guerra era uma aposta, um descanso breve, cercado de incerteza. Uma entrega arriscada em um mundo onde, a qualquer instante, o inimigo podia surgir das sombras. Apesar de todos os perigos, medos e incertezas, o sono continuava sendo inevitável. Na Idade Média, como em qualquer outra época, o corpo humano pedia descanso. Não importava se havia peste à espreita, ladrões na estrada, espíritos rondando ou exércitos marchando ao longe. No fim, todos precisavam se entregar ao sono. Esse momento de pausa era, de certo modo, um ato de coragem. Era confiar que, ao fechar os olhos, haveria um amanhecer. E, mesmo em meio às maiores dificuldades, o sono era também um refúgio silencioso, uma fuga momentânea de uma realidade dura. Dormir na Idade Média raramente significava aconchego. As camas eram simples, muitas vezes feitas de palha. Os mais pobres dormiam no chão, com mantas improvisadas. Ainda assim, havia uma tentativa de criar um espaço de descanso. Famílias se reuniam próximas, compartilhando o calor humano, dividindo cobertores e o pouco que possuíam. Mesmo em meio a dificuldades, o ser humano sempre buscou uma forma de encontrar conforto, por menor que fosse. Um travesseiro improvisado, uma vela acesa para afastar as trevas, uma oração murmurada antes de fechar os olhos. Na medicina medieval, embora limitado o conhecimento,
Já se entendia que o sono tinha poder de cura. Monges, médicos e curandeiros recomendavam repouso para tratar doenças. Era visto como um momento sagrado, em que o corpo se recuperava e a alma encontrava paz. Assim, mesmo com tantos riscos, as pessoas viam no sono um aliado. Ele era temido, mas também respeitado, pois restaurava forças para enfrentar o próximo dia. A oração era para muitos a principal forma de buscar proteção durante o sono. Rezar antes de se deitar era quase um ritual obrigatório. Palavras ditas em sussurros pediam que Deus ou os santos guardassem o corpo e a alma durante a noite. Essas preces não apenas acalmavam o coração, mas ajudavam a trazer a sensação de que, mesmo em um mundo cheio de perigos, havia uma força maior cuidando de cada um. Para quem vivia com medo do que poderia acontecer à noite, o nascer do sol era um presente. A primeira luz do dia trazia alívio. As sombras se desfaziam, os perigos pareciam se afastar, e a vida retomava seu curso normal. A noite era o tempo do medo. O dia, o tempo da esperança. E entre ambos, o sono funcionava como uma ponte inevitável, carregando o corpo cansado através da escuridão até o renascer da manhã. Não podemos esquecer dos sonhos. Mesmo que muitos os interpretassem como mensagens divinas ou presságios, para outros eles eram simplesmente um escape. Nos sonhos, os camponeses podiam se imaginar ricos, os soldados em paz, os doentes curados. Em uma realidade tão dura, o sonho era um território onde tudo podia ser diferente, ainda que por poucas horas. Há algo de profundamente humano em conseguir dormir mesmo quando o mundo parece hostil. Na Idade Média, essa necessidade de repouso mostrava a resiliência das pessoas. Não importava o medo dos ladrões, a ameaça das guerras ou as doenças. No fim, o corpo sempre buscava descanso. Era quase como um instinto de sobrevivência. Dormir para continuar. Dormir para resistir. Dormir para acordar e enfrentar o que viesse. Hoje, séculos depois, não enfrentamos os mesmos perigos medievais. Nossas noites são iluminadas, nossas casas mais seguras, nossos leitos muito mais confortáveis. Mas, ainda assim, o sono continua sendo um momento de vulnerabilidade e entrega. Talvez seja por isso que tantas pessoas busquem ouvir histórias relaxantes antes de dormir. Assim como os medievais confiavam em suas preces, nós confiamos em vozes que nos acalmam, em palavras que nos levam suavemente ao repouso. Feche os olhos agora e imagine-se no passado. Você está em uma cabana simples, talvez em um vilarejo medieval. O vento sopra lá fora, mas dentro, uma pequena chama ilumina o ambiente. Você ouve uma oração suave, um cântico distante, ou talvez apenas o som ritmado da respiração de sua família, dormindo ao seu lado. Apesar de todos os perigos, você se permite relaxar. O corpo se entrega lentamente e a mente flutua entre o medo e a esperança. Aos poucos, o sono vence. E assim, na Idade Média, como agora, dormir era mais do que um risco. Era também uma necessidade, um ato de confiança e, sobretudo, um refúgio. O sono sempre foi um território misterioso. Mesmo hoje, em pleno século XXI, ainda não compreendemos totalmente o que acontece em nossa mente enquanto dormimos. Imagine então como era na Idade Média, uma época em que a ciência ainda engatinhava, e a linha entre fé, superstição e realidade era quase invisível. Dormir não era apenas repousar o corpo, era entrar em um mundo desconhecido, povoado por sonhos e visões que, muitas vezes, causavam tanto fascínio quanto medo. Para os medievais, os sonhos eram portas para mensagens ocultas, revelações divinas ou até armadilhas do mal. Nas vilas, mosteiros e castelos, acreditava-se que Deus falava através dos sonhos. Muitos monges e padres interpretavam esses sinais como advertências ou orientações espirituais. Um simples sonho com um animal, uma estrada ou uma chama podia ser visto como um aviso dos céus. Dormir, nesse sentido, não era apenas descansar, mas também abrir-se para o invisível. Era como se, ao fechar os olhos, a alma viajasse para além do corpo, podendo receber mensagens que mudariam o destino de uma pessoa. Se os bons sonhos vinham de Deus, os pesadelos, por outro lado, eram vistos como obras do maligno. Acordar assustado, suando frio, era interpretado como um ataque espiritual. Muitos acreditavam que o próprio diabo tentava perturbar o sono dos fiéis, enfraquecendo sua fé.
Por isso, orações eram ditas antes de dormir. Velas eram deixadas acesas e símbolos religiosos eram colocados próximos à cama, como proteção contra essas visões sombrias. Na Idade Média, cada elemento onírico tinha significado. Sonhar com água podia indicar purificação ou renascimento. Sonhar com fogo era visto como aviso de perigo ou de pecado. Sonhar com vozes misteriosas significava que algo oculto estava prestes a ser revelado. Livros de interpretação de sonhos circulavam entre estudiosos e curiosos. Eles traziam listas de símbolos e seus possíveis sentidos, criando um verdadeiro guia para decifrar as mensagens da mente adormecida. Havia ainda aqueles que acreditavam em sonhos premonitórios. Muitos relatos da época falavam de pessoas que sonharam com guerras, pestes ou desastres antes que eles acontecessem. Esses sonhos eram encarados como avisos sagrados, e quem os tinha era visto com respeito ou desconfiança. Imagine dormir e sonhar com sua vila sendo atacada, apenas para acordar, dias depois, e ver exatamente a mesma cena acontecer. Para os medievais, isso não era coincidência, era o sobrenatural se manifestando. Alguns sonhos se repetiam noite após noite. Na Idade Média, isso era considerado sinal de que o sonhador precisava resolver algo urgente, espiritual ou emocional. Sonhos recorrentes eram quase um peso, uma sombra que acompanhava a pessoa em suas noites de descanso. A repetição era vista como insistência do além. Deus, anjos ou até demônios tentando se comunicar. Curiosamente, havia também o medo de que os sonhos pudessem enlouquecer alguém. Se uma pessoa tinha visões perturbadoras em excesso, poderia ser considerada possuída ou amaldiçoada. Em muitos casos, médicos e curandeiros tentavam tratar os distúrbios do sono com ervas calmantes, rezas ou até exorcismos. O simples ato de sonhar, algo natural para nós hoje, podia ser cercado de suspeita e temor. Nos mosteiros, monges registravam sonhos em pergaminhos, analisando-os com base na Bíblia. Para eles, alguns sonhos eram advertências divinas, outros meras ilusões. Essas anotações ajudaram a moldar a forma como a Idade Média lidava com o mistério do sono. Havia uma tentativa constante de encontrar ordem no que parecia ser caos, um esforço de transformar símbolos enigmáticos em mensagens compreensíveis. Apesar dos medos, os sonhos também eram consolo. Camponeses que sofriam com a dureza da vida podiam sonhar com banquetes, riquezas ou encontros felizes. Esses momentos, ainda que ilusórios, traziam esperança. Era como se o sono oferecesse, mesmo que temporariamente, uma vida diferente. Um refúgio onde os desejos mais profundos se realizavam, ainda que apenas na mente. Agora, feche os olhos e imagine-se deitado em uma cama de palha medieval. Ao redor, o silêncio da noite. Aos poucos, o corpo relaxa, a respiração se acalma e a mente começa a vagar. Imagens surgem, talvez um campo dourado, talvez o som de vozes distantes. Você sonha. Não sabe se essas visões são simples frutos da imaginação, mensagens divinas ou armadilhas de algo obscuro. Mas, enquanto dorme, aceita o mistério. Na Idade Média, os sonhos eram temidos, reverenciados e analisados. Mas, acima de tudo, eram parte inseparável da experiência humana de dormir. Um lembrete de que, mesmo em tempos tão distantes, o ato de sonhar sempre foi um elo entre o mundo visível e o invisível.